Amigo, deixa eu te falar. Tem coisa na estrada que a gente só acredita vivendo. Eu, Zeca Estrada, já rodei esse Brasilzão de ponta a ponta. Mas nunca vou esquecer do que aconteceu comigo lá pras bandas do Pará. Era pra ser só mais um retorno tranquilo pra casa, daqueles que a gente já faz quase de olho fechado, sabe? Mas naquela noite, tudo mudou. Meu costume era sempre o mesmo. Terminava meu frete no fim da tarde, por volta das 6h30, guardava minhas coisas, dava um tchau meio preguiçoso pro colega que aguentava meu mau humor o dia inteiro e pegava a rodovia. O trecho era conhecido. Saía da cidade, rodava uns bons quilômetros até a estrada do interior, depois pegava uma viazinha de cascalho, quase sempre deserta, e chegava em casa. Não tinha segredo. Minha casa ficava afastada, estilo rancho simples, dessas que parecem esquecidas no tempo. Eu herdei o lugar depois que meu pai se foi. Ele gostava daquele sossego e deixou para mim e pro Max, meu cachorro fiel. Na verdade, Max não é tão carinhoso assim. É daqueles bichos que parecem viver por conta própria. Passava mais tempo dormindo ao lado da poltrona velha do meu pai do que me dando atenção. Mas, de um jeito ou de outro, era companhia. A solidão daquelas bandas era forte, mas tinha seu lado bom. O pôr do sol no interior do Pará é um espetáculo à parte. O céu pintado de laranja, rosa e roxo, cada dia de um jeito, parecia sempre um presente no fim da jornada. E isso, junto com o Max me esperando, fazia a viagem cansativa parecer leve. Eu seguia firme, sempre do mesmo jeito, dia após dia. Naquela noite em especial, tudo começou igualzinho. Saí do trabalho, ajeitei minhas coisas e entrei na boleia. O detalhe é que eu ia ter uns dias de folga por causa de feriado, então saí mais despreocupado do que o normal. Liguei o rádio, encostei o braço na janela e segui viagem. Mas mal sabia eu que aquele trajeto que sempre foi tão previsível ia virar um pesadelo. Assim que entrei na rodovia, percebi que o céu não estava bonito como de costume. Estava carregado, pesado, com um tom estranho. Um roxo profundo cortado por veios vermelhos, parecia coisa de pintura macabra. Achei esquisito, mas não dei tanta bola. Pensei, deve ser efeito do sol com nuvem carregada, logo passa. Só que não passou. Segui firme, e quanto mais avançava pela estrada do interior, mais aquele céu parecia engolir tudo. O silêncio aumentava, só se ouvia o motor do caminhão e os pneus comendo asfalto. Já estava ficando inquieto, e a cada quilômetro eu sentia que algo não batia. O relógio do painel marcava como sempre, mas a luz do dia parecia sumir mais depressa. Para você ter ideia, costumo passar por um celeiro velho no quilômetro 46, um ponto de referência que já fazia parte da minha memória. Pois bem, quando cheguei lá, o céu despencou numa escuridão absurda. Não era aquele escurecer lento que a gente conhece. Era como se alguém tivesse apagado a luz de repente. E olha, nunca vi a noite chegar tão rápido naquele pedaço de estrada. Normalmente só fica assim lá pelos 120 quilômetros, mas naquela noite era breu total. Só se via os faróis dos carros e o pedaço de estrada iluminado. E foi aí que outra coisa começou a incomodar. Um carro vinha me seguindo de perto e de nada entrou num posto de gasolina, bem no meio do nada. Acontece que, em anos rodando ali, nunca tinha visto posto algum naquele trecho. Nem placa, nem construção, nada. Fiquei com aquilo martelando na cabeça. Será que eu tinha me distraído e deixado passar batido uma obra inteira? No Pará até levantam coisa rápido, mas não daquele jeito. Continuei tocando, mas quanto mais rodava, mais vazio ficava. Nenhum carro, nenhuma casinha com luz na varanda, nem sinal de vida. Era só eu, a estrada e aquele céu estranho que parecia me engolir. Liguei o farol alto, tentando clarear mais, mas não adiantava. O breu era sufocante. Meu coração começou a acelerar. A estrada, que sempre foi igual, estava mostrando uma cara diferente, hostil. E eu pensava comigo, será que errei o caminho? Será que entrei numa rota errada sem perceber? Mas não fazia sentido. Eu conhecia cada curva, cada buraco, cada marco.
E quando percebi que já tinha rodado bem mais do que o normal, sem encontrar a estradinha de cascalho que levava para casa, senti aquele gelo subir pela espinha. Nada de poste, nada de placa, nada de referência. Só a certeza de que alguma coisa tinha saído do controle. Pois bem, meu amigo, dali para frente, a viagem virou um tormento. Eu já devia ter visto a luz do poste que marcava a entrada da minha rua, mas só via era escuridão sem fim. O silêncio no caminhão parecia gritar dentro da minha cabeça. Liguei o rádio, tentando distrair, mas só saiu estática. Aquele chiado seco que deixa a gente ainda mais nervoso. Pensei, deve ser problema de sinal. Mas quando olhei para o relógio do painel, levei um susto. Ele piscava números estranhos, como se tivesse perdido a noção da hora. Primeiro mostrava símbolos, depois sequências que não faziam sentido. Eu cutuquei, desliguei e liguei de novo, mas só piorou. O medo começou a se enraizar no peito. Eu já tinha rodado muito além do que devia e o combustível descia rápido. Pensei em voltar, mas se fizesse isso, corria o risco de ficar parado no meio do nada, sem luz, sem ajuda, sem nada. Decidi seguir em frente, mas o motor roncava pesado, como se sentisse o clima estranho também. Enquanto isso, meu celular, que até então estava carregado, simplesmente apagou. Eu juro que tinha mais de 20% de bateria, mas ele desligou como se tivesse morrido. Sem rede, sem hora, sem música, nada. A estrada parecia engolir cada recurso que eu tinha. Foi aí que o desespero bateu de vez. Eu já não sabia se rodava devagar ou se estava acelerando demais. O tempo parecia distorcido. A estrada se esticava como se fosse infinita. Olhava para os lados e só via sombras das árvores, paradas, imóveis, como se não houvesse vento nem vida. Depois de uns bons quilômetros de pura aflição, apareceu uma luz no retrovisor. No começo achei que era outro carro vindo atrás de mim. Respirei aliviado, pensando, pelo menos não estou sozinho. Só que a luz cresceu rápido demais. Não era farol normal. Em segundos a claridade tomou conta da boleia, me cegando. Segurei firme no volante, acelerei, mas parecia que aquela luz me perseguia, sem esforço. Meu caminhão inteiro ficou banhado num amarelo forte, e o céu, que antes era roxo escuro, de repente se tingiu de vermelho. Foi assustador. Parecia que o mundo estava pegando fogo. Eu não aguentei. Puxei o caminhão para o acostamento, joguei de lado e pisei no freio. O barulho dos pneus cantando ecoou na estrada deserta. Foi quando um veículo enorme passou por mim com violência, fazendo o ar vibrar. Era um caminhão gigantesco, mas não como os que a gente vê todo dia. Tinha um brilho estranho, quase metálico demais, como se refletisse uma luz que não existia. Assim como apareceu, desapareceu. A luz sumiu e o breu voltou. Meus faróis iluminaram um pedaço pequeno da estrada, e lá estava ele, o bendito poste da minha entrada, amassado no mesmo lugar em que anos atrás um amigo bateu de moto. O alívio foi tão grande que quase chorei. Virei na estradinha de cascalho, ouvindo os pedregulhos estalarem sobre os pneus. Ao longe, escutei o Max latindo, preguiçoso como sempre. A sensação era de que nada daquilo tinha acontecido. Mas eu sabia que tinha. Estacionei e fiquei parado dentro do caminhão, sem coragem de descer. O relógio do painel ainda marcava uma hora esquisita, quase 10 da noite, mas eu sabia que não podia ser. O trajeto nunca demorava tanto. Peguei o celular, liguei de novo e, para minha surpresa, a tela acendeu marcando 7h55 da noite. Era impossível. Como eu tinha rodado tanto em tão pouco tempo? Como o painel mostrava uma coisa e o celular outra? Entrei em casa ainda às 11, trancando cada porta como se o mundo lá fora fosse me engolir. Max veio reclamar de fome e eu tratei de encher o pote dele, mas minha cabeça fervia. Olhei para os relógios da casa. O micro-ondas, o notebook, todos marcavam o mesmo horário, 7:55. Lá fora eu tinha certeza de que já era quase 10. Parecia que duas realidades tinham se cruzado e eu estava preso no meio. Tentei me acalmar, deitei na cama, mas o sono não veio. Sempre que fechava os olhos, aquele céu vermelho voltava,
cortado por linhas que pareciam veias vivas. E mais, o som da estrada infinita ecoava nos meus ouvidos, como se eu ainda estivesse rodando. E a pior dúvida me corroía. Será que eu realmente cheguei em casa? Ou será que ainda estou naquela estrada sem fim, preso em algum lugar entre o que é real e o que não é? Sabe quando a gente pensa que já viu de tudo na estrada? Pois é, eu também pensava assim. Mas depois daquela noite, descobri que tem coisa que desafia até o mais vivido dos caminhoneiros. Tentei seguir a rotina dentro de casa, fingindo que nada tinha acontecido. Dei comida para o Max, liguei a cafeteira, sentei na poltrona velha do meu pai e tentei relaxar, mas a mente não desligava. Toda vez que piscava os olhos, o clarão amarelo voltava, o céu vermelho queimava minha visão e a estrada parecia se esticar dentro da minha cabeça. O relógio do painel marcava quase 10 horas. Os da casa marcavam 7h55. Como explicar isso? Eu rodei quilômetros a mais, mas cheguei antes do tempo. Era como se o tempo tivesse se partido em duas linhas diferentes e eu, perdido no meio. Max parecia sentir também. Ficava inquieto, rosnava para o nada, farejava os cantos da sala. Até a poltrona do meu pai, onde ele sempre dormia tranquilo, dessa vez ficou vazia. Ele não chegava perto, como se tivesse algo invisível ocupando aquele espaço. Decidi sair para fora, tomar um ar, quem sabe clareava a cabeça. O cascalho rangia sob minhas botas e o vento noturno do Pará batia frio. Só que não havia estrelas nem lua. O céu estava apagado, liso como uma lona negra esticada. Nunca vi escuridão daquele jeito. Foi quando ouvi um barulho distante, como um motor em marcha lenta, só que mais grave, mais pesado. Ecoava sem direção certa. Ora parecia vir da estrada, ora do céu. O coração disparou. Peguei a lanterna do caminhão e iluminei em volta. Nada. Mas o som continuava, cada vez mais perto. Entrei correndo, tranquei a porta e fiquei parado na janela olhando para o nada. Então vi uma claridade surgir ao longe, por trás das árvores. Uma luz fraca que pulsava como se respirasse. Meus joelhos fraquejaram. Eu sabia que aquela luz era a mesma que tinha me perseguido na estrada. Apaguei todas as luzes da casa, sentei no escuro com Max ao meu lado e fiquei esperando. O rádio do caminhão lá fora ligou sozinho. Primeiro um chiado, depois vozes embaralhadas, como se alguém falasse numa língua que eu não entendia. Era grave, metálico, um som que fazia meu estômago embrulhar. A claridade foi crescendo, atravessando as frestas da janela. A sala ficou tingida de amarelo pálido. Fechei os olhos, mas a luz atravessava as pálpebras. O ar ficou pesado, como se a casa tivesse sido mergulhada debaixo d'água. De repente, tudo silenciou. Nem o rádio, nem o vento, nem os grilos. Só o meu coração martelando dentro do peito. Abri os olhos devagar e percebi que Max não estava mais ao meu lado. Procurei pela sala, pela cozinha, chamei por ele e nada. O silêncio era absoluto. O desespero tomou conta. Saí correndo para fora, gritando o nome dele. A lanterna tremia na minha mão, iluminando o terreiro vazio. Foi quando vi pegadas no cascalho. Mas não eram pegadas normais de cachorro. Eram marcas maiores, fundas, como se algo com patas enormes tivesse arrastado meu companheiro. Segui as marcas até a beira da estrada e foi ali que tudo desabou. A luz apareceu de novo, não atrás de mim, mas acima. O céu se abriu num vermelho doentio, cortado por veios negros. Era como se tivesse rachado, mostrando algo além, algo que não era deste mundo. A claridade me envolveu inteiro. Senti um zumbido dentro da cabeça, um peso nas costas e as pernas travaram. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. E no meio daquele clarão, ouvi o latido do Max. Só que não era latido de cachorro. Era distorcido, como se ecoasse de dentro de um tubo metálico, repetido várias vezes, sem alma. A estrada que sempre me levava para casa, agora parecia me chamar de volta. Eu via diante dos meus olhos o mesmo trecho que tinha rodado horas antes, só que interminável, se esticando até perdendo nada. E dentro de mim, uma certeza cruel. Eu nunca tinha saído dela de verdade. A lanterna caiu da minha mão, o clarão aumentou, e a última coisa que lembro antes do breu me engolir foi o som do motor.
Não o do meu caminhão, mas de algo muito maior que vibrava o chão como um trovão sem fim. E foi aí que percebi. Talvez eu já não tivesse mais escolha. Quando acordei, achei que tinha sonhado. Estava jogado na poltrona velha do meu pai dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. O silêncio era pesado, só quebrado pelo som preguiçoso do Max roendo ração na cozinha. Fiquei confuso. Será que tudo aquilo tinha sido fruto da minha mente cansada? Levantei meio cambaleando, ainda com a lembrança do clarão grudada nos olhos. Fui até a janela e olhei para a estrada. O céu estava normal, azulando para o nascer do dia, com pássaros cantando ao longe. Nenhum sinal daquilo que eu tinha visto. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido só um pesadelo. Mas quando olhei para o chão do terreiro, meu sangue gelou. As marcas estavam lá, pegadas enormes, fundas no cascalho, levando até a estrada. E ao lado delas, as marcas do Max, como se ele tivesse sido arrastado, até parar no mesmo ponto em que eu vi a claridade. Ele estava em casa sim, mas como? Como se as marcas mostrassem outra história. Entrei de novo. Olhei para o relógio da parede. Marcava 7 da manhã. O painel do caminhão, quando liguei, marcava quase 10. Outra vez o tempo descompassado, como se eu tivesse vivido duas realidades diferentes. Sentei no banco da boleia, passei a mão pelo volante e um arrepio subiu pelo corpo. Resolvi dar uma volta só para ver se encontrava explicação. Peguei a rodovia, refiz o caminho. O celeiro velho estava lá, igual sempre teve. Mas o posto de gasolina, aquele que eu vi o carro entrar, não existia. Perguntei para os moradores da região, gente que conhece cada palmo de terra, e todos me garantiram, nunca teve posto algum naquele trecho. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas, e a cada noite que passava, a sensação era a mesma, de que eu podia ser sugado de novo por aquela estrada sem fim. Dormia pouco, acordava suado, ouvindo ao longe aquele motor grave, como se ainda ecoasse dentro da minha mente. O Max parecia me vigiar mais de perto. Não dormia mais na poltrona do meu pai, mas sim perto da minha cama, como se quisesse me proteger. Só que às vezes, no meio da madrugada, ele acordava rosnando pro nada, encarando o escuro como se visse algo que eu não podia ver. E a lembrança mais perturbadora é a do clarão. Não foi só luz. Foi como se o mundo tivesse virado do avesso, revelando uma fenda por onde eu nunca devia ter passado. Não sei se aquilo foi coisa de outro tempo, de outra dimensão, ou de algo que a gente nem tem nome para explicar. Só sei que, desde aquela noite, minha estrada nunca mais foi a mesma. Muitos colegas meus de boleia já contaram histórias estranhas de luzes que seguem caminhão, de rotas que mudam do nada, de vozes que aparecem no rádio. A diferença é que eu vivi isso na pele. E não importa quantas vezes eu tente contar, nunca consigo passar a sensação real, a de estar perdido num lugar que não pertence a este mundo. Hoje, quando pego a rodovia, eu ainda sigo a mesma rotina, mas cada quilômetro rodado carrega em mim a dúvida. Será que eu estou mesmo no caminho certo, ou será que já cruzei de novo para aquela estrada infinita? E é por isso que eu te digo, parceiro de viagem, cuidado com o silêncio da noite no interior do Pará, porque às vezes a estrada que a gente conhece pode se abrir em caminhos que não deviam existir. E se você entrar neles, pode até voltar para casa, mas nunca vai ter certeza se voltou de verdade. Então me conta aí nos comentários, você acredita que existem estradas que não pertencem a esse mundo? Já passou por algo que parecia desafiar o tempo e a lógica? Quero saber a sua opinião. E não se esquece de seguir o canal, porque aqui na Boleia do Zeca Estrada sempre tem causa para arrepiar até os mais valentes. Se você curtiu essa história, corre lá no último vídeo que eu postei, que também fala de uma viagem misteriosa que acabou em puro terror. Te espero lá, firme e forte.